Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, que as suas famílias estejam bem e que logo logo a gente vai passar essa situação aí, ok? Pessoal, é o seguinte, hoje eu quero conversar com vocês sobre fotossíntese. Fotossíntese é fabricar, sintetizar na presença da luz, ok? Foto, luz, síntese, fabricar na presença da luz. Quero também falar da importância da fotossíntese, né, para a manutenção aí da vida na Terra e entre outros processos aí, tá bom? Bom, fotossíntese, ela remete aí a seres que conseguem fabricar o próprio alimento. Que nós vamos ter as algas, né? As algas, elas possuem esse poder de fabricar o próprio alimento, as plantas e a cianobactéria, tá bom? Então, elas vão ter essa capacidade de fabricar o próprio alimento, e que é importantíssimo aí para a manutenção da própria biodiversidade terrestre, tá bom? Bom, a fotossíntese ela acontece em regiões bem determinadas aí na estrutura foliar, tá bom? Então eu trouxe alguns esqueminha aqui para a gente estar observando direitinho aonde acontece a fotossíntese. Então pegar na folha, a folha ela está lotada, né, de várias células vegetais. Então aqui é uma célula vegetal. Lembrando que essa vegetal tem parede, né? Tem cloroplasto. Então, sua estrutura tem o vacúolo, estrutura que identifica uma célula vegetal. Essa célula vegetal possui o cloroplasto, como nós já falamos. E aí sim, lá no cloroplasto, você vai ter aí a grande mágica, né, desse processo. Lembrando, pessoal, que tanto cloroplasto quanto mitocôndria são organelas que possuem material genético. Isso aí. Tanto mitocôndria quanto cloroplasto, nós vamos encontrar o DNA. Então, não esqueçam disso, tá bom? Bom, uma estrutura que a gente vai encontrar no cloroplasto é o grano. Então, perceba aí essa estrutura em forma toda de pilhas, grano. Região chamada de tilacoide, é uma região da superfície do grano. Aí você vai ter a membrana interna e a membrana externa, ok? Dando uma olhada na membrana do tilacoide, você vai ver isso aqui, ó, uma estrutura feita aí de lipídios, bem interessante, mas no seu interior a gente chama isso de complexo antena. Por quê? Porque no complexo antena você vai ter a molécula de clorofila. Então guarde isso. Célula vegetal, você planta, né, uma célula vegetal, a estrutura da célula, você vai ter o cloroplasto. Na superfície do cloroplasto aí, na parte interna do grano, você tem aí, na superfície do grano você tem o tilacoide, e o tilacoide você tem a clorofila, ok? E por que a clorofila ela é importante? Porque ela é um pigmento. Ela é um pigmento que vai auxiliar na captura aí da energia luminosa. Tudo bem? Muito bem. Pessoal, eu quero já determinar com vocês o seguinte. Para a fotossíntese se desenvolver, ela vai ter duas fases. Uma fase que a gente chama de fase luminosa, que você precisa da energia luminosa, né, da luz, e uma fase que não precisa da luz, que é chamada fase química. Mas a fase química só irá acontecer se for fornecido os componentes aí da fase luminosa. Que componentes são esses? O ATP, o NADPH2, tá? Já eu falo nisso. Na fase escura, quando ela acontece, ela captura o CO2, a planta tem essa capacidade de puxar o CO2, e na fase luminosa ela captura água. A quebra da molécula da água vai gerar compostos, tanto o ATP quanto o NADPH2, mas a
quebra da água, ou fotólise da água, você vai ter a formação do oxigênio. Então, a formação do oxigênio acontece na primeira fase, ou seja, na fase luminosa. Tudo bem? Já na segunda fase, nós vamos ter a participação do gás carbônico, do CO2. Então, essa parte a gente vai chamar de fase química, tá bom? E no final desse processo da fase química, nós vamos ter a formação da molécula de glicose. Então, resumindo aqui, luz solar impulsiona a fase luminosa a quebrar a molécula da água, a unir o ADP mais o fosfato, gerando o ATP. Forma-se NADPH2, que são transportadores de próton, né? O NADP vai na fase luminosa, recarrega e volta para a fase aqui, a fase química. Na primeira fase você tem a liberação do oxigênio, né? E na segunda fase aí sim você tem um consumo de gás carbônico. Tudo bem, pessoal? Lembrando que nosso planeta está lotado de gases carbono, né? E aí o gás carbono é o que está provocando essa falha, né, no aquecimento global. Então, só lembrando disso, fase claro e fase escuro. Bom, vamos ver um pouquinho mais da molécula de clorofila. A molécula de clorofila tem umas particularidades interessantes, tá? E aí a gente está pensando aí, né? Uma é a estrutura da molécula de clorofila, né? A molécula de clorofila é a sua importância aí. Outra, a molécula de clorofila, esse carotenoide, né? Enfim, você vai ter outros exemplos de pigmentos aí, fotossintetizantes, mas a molécula de clorofila, ela se dá muito bem na luz vermelha, na luz aí azul, você também tem aí ela bem interessante na luz azul, na luz vermelha. Então, esse tipo de absorção, né, que a luz visível, quando você junta tudo, não é a mesma coisa. Mas quando você separa o espectro luminoso, você consegue perceber essas variações de coloração. A luz, a clorofila absorve muito bem, ou seja, ela captura o feixe luminoso muito bem na uma luz vermelha e uma luz azul, ok? Bom, para facilitar, você também tem outros pigmentos chamados de carotenoides que auxiliam a clorofila na captura da energia luminosa, tudo bem? Então, guardem isso. A clorofila, ela funciona muito bem no espectro mais vermelho e no espectro azulado, tá? Muito bem, então vamos lá. Você tem então o fóton. Fóton é o feixe luminoso. O feixe luminoso chega nas moléculas de clorofila e ficam rebatendo nessa estrutura. Até que em um determinado momento você tem um centro de reação que captura toda essa energia gerada pelo fóton. Então o fóton chega na clorofila, excita a molécula fica aí vibrando com maior intensidade, formando aí uma, vamos dizer assim, uma perda desse material, perda de elétrons, resultando, né, numa estrutura que vai capturar esses elétrons, ok? Então, a molécula da clorofila, quanto mais excitada ela fica, maior é essa liberação desses elétrons e mais corrente aí é passada para a etapa seguinte. Tá bom? Só que assim, tem um limite, né? Tem um limite. Então, tanto a temperatura, quanto a taxa de gás carbônico, quanto a própria luminosidade, existe um limite que a fotossíntese simplesmente aí não consegue mais capturar essa energia luminosa, ok? Bom, nós estamos vendo aí uma etapa chamada etapa fotoquímica, tá? É uma etapa onde você tem aí você tem vamos imaginar assim, a energia
da luz sendo repassada em outros processos, tá bom? Então a gente chama essa de etapa fotoquímica. Ela tem dois modos, tanto acíclica quanto cíclica. Já já a gente fala mais sobre isso. Muito bem. Bom, pessoal, na fase fotoquímica, nós temos aí um nomezinho que cai muito em prova, tá? Chamado fotólise da água, ou seja, é a quebra da molécula da água na presença da luz. Então, a molécula da água vai ser quebrada e nessa primeira fase vai liberar o oxigênio. Então, o oxigênio ele é quebrado justamente no início do processo de fotossíntese. Bom? Bom, essa água que foi puxada da raiz, que vai chegar até a folhinha, que vai chegar até o cloroplasto, nem toda a água puxada pela raiz vai chegar até essa estrutura. Resultado, boa parte da água puxada ela volta para a atmosfera. Por isso a importância aí do chamado rios voadores, né? Porque quanto mais floresta está evaporando essa água, mais formação de chuvas aí acontece. Então vamos lá. Então nessa primeira fase você fornece o oxigênio, o NADPH2 e, por sua vez, o ATP. Ok? Então essa é a primeira etapa. Bom, novamente aí eu estou trazendo a questão da fotofosforilação cíclica e acíclica. Então, a energia capturada aí da feixe luminosa vai passando uma série de etapas e acaba retornando para a clorofila, ou então, numa segunda sequência, ela vai adiante, né? Essa energia luminosa segue aí a sua trajetória, também formando ATP e formando NADPH2. Bom, vamos ver aqui a diferença entre eles, né? Esse mecanismo de fosforilação acíclica, esse mecanismo emprega dois sistemas fotossintetizantes, o fotossistema 1 e o fotossistema 2. No fotossistema 1 predomina a clorofila A, enquanto no fotossistema 2 predomina a clorofila B. Então, nesse caso aqui, a cíclica, como nós estamos conversando aqui, ela predomina os dois tipos de de clorofila, tanto a clorofila A quanto a clorofila B, ok? Já na fotofosforilação cíclica, no chamado fotossistema 1, predomina a clorofila A. Bom, então você vai encontrar dois tipos de clorofila, a clorofila A e a clorofila B. Ou seja, na verdade, você tem uma sequência, depois da molécula ser excitada, né, ela ficar aí bem energética, passar então para adiante. Esse elétron é recolhido em outras estruturas, tudo bem? E aí vai uma sequência de eventos. A clorofila é excitada, passa os elétrons adiante, outra molécula fica carregada, passa adiante, outra molécula carregada e passa adiante. Então, essa transferência de elétron para outras moléculas aí, até ele chegar num aceptor de elétron. Passar então aqui a um resumo dessa etapa, né, do que no qual estamos visualizando aí. Então, vamos lá. Nós vamos passar então a um resumo dessa etapa, da chamada etapa química aí. Eu tenho então aí no final do processo 6 gás carbônico, 12 NADPH2 e uma quantidade de ATP. No final da história, eu vou ter esses 6 CO2 formando uma molécula de glicose, com 6 átomos de carbono. Então, é importante pontuar isso aí. Moléculas de água, mais o NADP, né? Mais o fosfato sendo formado aí. Ou seja, os produtos da primeira fase da fotossíntese são extremamente importantes para a segunda fase, também conhecida como fase escura. Sem os produtos da primeira fase, não acontece a segunda fase. Só que a primeira fase só irá acontecer se tiver energia luminosa. Então, pessoal, isso tem um efeito muito interessante. Sem luz não tem
formação de molécula de glicose. Daí você pode pensar na questão da nossa dependência alimentar, dependência de vários materiais dos vegetais, nós dependemos dele. A questão aí da própria extinção dos dinossauros, né? Você tem um apagão no planeta aí, uma nuvem de poeira levantou aí, estima-se que durante 2 anos a radiação solar não chegava, então você teve uma onda aí de destruição pelos dinossauros, um exemplo aí. Então, da importância da molécula de glicose, tá bom? Lembrando que C6H12O6, eles vão nos seres que não fazem fotossíntese, ou seja, até a própria planta, ela também precisa de glicose. Essa glicose volta para a célula, né? E aí ela faz todo o processo de entrada na célula, de ir lá na mitocôndria e gerar no final das contas 38 ATPs, ok? Bom, a fase conhecida como fase escura, existe um ciclo, né? Esse ciclo de Calvin, na verdade, é o ciclo que vai, no final do processo, formar aí moléculas de glicose, ok? Muito bem. Bom, então aqui um comparativo entre a fotossíntese e a respiração. Queria trazer para vocês esse comparativo, até para fixar bastante o conteúdo aí. Muito bem, vamos lá. Relembrando de respiração, né? Você tem aqui o ciclo de Krebs, né? Você tem, vamos bem por aqui, glicose, ela entra na célula, vai ser fatiada em 10 reações, formando o ácido pirúvico ou piruvato. Esse ácido pirúvico vai entrar na mitocôndria, lá no seu interior da mitocôndria, lá no ciclo de Krebs, onde vai formando aí o NADPH, o NAD, né, que a gente chama IFAD, que vai ser levado na cadeia respiratória e ao longo desse processo nós vamos estar formando o ATP. Já na fotossíntese, o CO2 é puxado para o ciclo de Kelvin, enquanto aqui nós jogamos fora esse material, as plantas absorvem o CO2. Absorvendo o CO2 junto com os compostos da primeira fase, né, que é o NADPH, o ATP e o CO2, nós vamos ter uma molécula de glicose. Só que só vai acontecer a formação dessa molécula por causa da radiação luminosa. Então depende do Sol ocorrendo, né, para funcionar o fotossistema 1 e 2, no caso a clorofila A e clorofila B, formando então aí esses produtos, garantindo no final a formação da molécula de glicose. Bom, mas nem todos os processos, tanto respiração celular quanto fotossíntese, são assim padrões para todos. Você também tem um processo chamado de quimiossíntese. Tudo bem? Na quimiossíntese, nós vamos ter aí a oxidação de moléculas inorgânicas com liberação de energia. Essa energia acaba favorecendo, né, a fabricação de compostos orgânicos. Então, existem seres micro-organismos, né, que são chamados bactérias, que é capaz de transformar substâncias inorgânicas com substâncias orgânicas, ou seja, compostos energéticos. Então, estou dando o exemplo aqui das bactérias nitrosomonas. A nitrosomona, o que ela faz? Ela transforma aí a amônia em ácido nítrico e liberação de energia, né? A nitrobactéria é a mesma coisa, transforma o nitrito em ácido nitroso com liberação de energia. Então, na quimiossíntese, seria talvez esse o modo de produzir energia mais primitivo. Você pega energia de seres que estão aí, né, do seu, enfim, substâncias inorgânicas com liberação aí de energia. Bom, o que pode alterar
o que, que pode afetar a fotossíntese? Então vamos lá. Concentração de oxigênio é um fator aí que pode tá alterando, mas lembrando que essa concentração é dada aí pela liberação desse gás, né? Quantidade de gás carbônico. Então, a quantidade for pequena ou muito elevada também altera. A superfície da folha, da importância, né, das folhas, elas não gostam de água, falando isso entre aspas, né, na superfície da folha, porque você impede o funcionamento direito do estômago, que funcionaria como o nariz da planta, né, do estômago, a questão do número de cloroplastos, a concentração da clorofila e as enzimas aí funcionando. Já em meio, no caso da temperatura, no caso dos fatores ambientais, você vai encontrar a temperatura, a luminosidade, a taxa de respiração e a concentração do próprio CO2 naquele ambiente. Bom, vamos lá. Eu trouxe aqui alguns gráficos mostrando como a fotossíntese, né, ela pode afetar a fotossíntese. Então, tendo uma porcentagem de CO2, quanto mais CO2, a taxa de fotossíntese eleva. E tem um ponto aqui que ela começa a subir, ó. É um ponto bom para a fotossíntese. Chegando no limite, ela não consegue mais. Bom, um outro fator muito parecido com a taxa de CO2 é a intensidade luminosa. Então, a intensidade luminosa também reflete, no primeiro momento, no aumento da taxa de fotossíntese. Porém, essa taxa se mantém, tudo bem? Então, assim, por que tanto CO2 quanto intensidade luminosa se mantém? Por causa das enzimas. Existe um ponto de saturação das enzimas. Se eu jogar mais CO2, ela não trabalha. Mais luz também não trabalha. Então, existe um limite. Bom, nós estamos vendo então um outro gráfico mostrando a temperatura ótima. Então, dependendo da planta, dependendo da alga que nós estivermos estudando, cada planta, cada alga, ela tem uma atividade ótima da fotossíntese. Então você chega num ponto onde as enzimas começam a sofrer desnaturação, resultado, parada aí da fotossíntese, tá? Muito bem. E aqui um comparativo que as plantas, muitas vezes as pessoas esquecem, né? A planta tem mitocôndria, a planta tem cloroplasto. Então ela precisa gerar energia, ela precisa consumir também oxigênio, ela também precisa ter substância armazenada para ser quebrado e transformar em energia. Só que ela faz o próprio alimento. Mas vamos lá. Essa linha em azul aqui, nós estamos verificando, né, a quantidade de CO2 que foi liberado pela respiração. Então, ela está liberando, ela está usando o material dela, ela está consumindo CO2 e ao quebrar esse material, então, desculpa, ela está consumindo oxigênio e liberando CO2. Na medida que ela vai quebrando a glicose, ela vai soltando gás carbônico. Porém, a planta também consome gás carbônico. Olha que interessante. Ela consome para a fotossíntese. Então vai chegar num ponto que a gente chama de ponto de compensação fótica. Tanto a linha da liberação quanto a linha do consumo vão estar niveladinhos. Porém, conforme o horário vai passando, né, a intensidade luminosa vai aumentando, a planta consome mais ainda, né, o processo dela ainda aumenta ainda mais. Então ela precisa consumir mais CO2 para dar conta aí dos seus processos. Então, na medida que a intensidade luminosa vai aumentando, a taxa de consumo de CO2 passa a ser maior do que a liberação de CO2 fruto da respiração que está acontecendo lá na mitocôndria. Resumindo, então vamos pensar o seguinte: em dias nublados e dias claros,
Aonde acontece maior taxa de fotossíntese? No nublado ou no dia claro? No dia claro, por causa da intensidade luminosa. O nublado está produzindo? Sim, está produzindo. Só que não se compara ainda com o dia claro, ok? Bom, então ela está produzindo, né, oxigênio, ela está fazendo a fotossíntese, mas ela também está consumindo a glicose que ela formou. É bem pouco, mas ela está consumindo. Na hora que ela consome, ela quebra a glicose, liberando o gás carbônico. Então, ponto de compensação fótico é quando, quando o CO2 liberado e o CO2 consumido, eles se igualam. Mas conforme o dia vai aumentando, a intensidade luminosa aumenta, ela vai consumir mais CO2 do que está liberando. Tudo bem? Bom, nós temos aqui um probleminha da PUC. Vai ficar aí bem interessante para você estar pesquisando aí, mas eu vou te dar algumas dicas. Bom, a PUC é um probleminha bem tranquilo. A probabilidade de captar vida na luz que as plantas apresentam, a propriedade de captar vida na luz que as plantas apresentam se deve à capacidade de utilizar energia luminosa para a síntese de alimentos. A organela, então qual é a organela que acontece esse processo? O cloroplasto, tá? Ocorre esse processo. Que processo que acontece no cloroplasto? Fotossíntese. Contém um pigmento, qual é o nome do pigmento? Clorofila, capaz de captar energia luminosa que posteriormente é transformada em energia química. Então, matamos aí. A organela é o cloroplasto, o processo é a fotossíntese e o pigmento é a própria clorofila. Vamos então em outro probleminha aí, né? Durante o processo de fotossíntese, a ação da luz sobre a clorofila libera elétrons, que são capturados por uma cadeia transportadora. Durante esse processo, o que ocorre? O que acontece então durante esse processo? Então acontece o seguinte, uma transferência desse elétron. Então, na medida que o Sol incide sobre a folha, lá na superfície do tilacoide, a clorofila fica excitada. Então ela fica com seus elétrons aí vibrando. Cada clorofila, então, vai aí, esses elétrons vão chegar num aceptor de elétrons, que vai dar origem à cadeia transportadora desses elétrons. Tudo bem? Então seria aí a melhor opção, a letra B. Bom, pessoal, então é isso. Lembrando da importância da fotossíntese. Nós dependemos das plantas para tudo, da alimentação, vestuário, produtos aí agrícolas. Nós dependemos para a construção de casas, enfim, roupas, uma série de fatores que nos mostram da dependência aí das plantas. As plantas dependem do gás carbônico, da água e principalmente da energia luminosa. Tudo bem? E aí as plantas fornecem o gás oxigênio, que nós vamos estar obtendo aí na respiração e nos ajudando a produzir energia. Então, pessoal, fico aqui. Um abraço para todos e valeu!